Olá, sou Francisco Bittencourt. Estamos dando início a mais um podcast Liderando com Bita. E hoje trazemos para vocês mais um caos de um gestor de pessoas. Resolvi trazer dessa vez uma série de experiências que tive a oportunidade de vivenciar como consultor, como acadêmico e como professor de diversos programas de treinamento. E resolvi me fixar em algumas ocorrências curiosas, todas elas de uma certa forma disfuncionais e que fizeram parte da minha atividade profissional, e eu tenho certeza que fazem parte da atividade profissional de quaisquer eh, eh, ocupantes de funções que envolvam a academia, a sala de aula, o treinamento empresarial, o treinamento aberto, não importa qual o ambiente, desde que você conviva com profissionais que estejam participando com você qualquer atividade de desenvolvimento. É importante para nós que você acesse esse nosso podcast pelo YouTube ou pelo Spotify, Liderando com Bita, e deixe lá suas impressões. É extremamente importante para todos nós. Então vamos lá. Vamos ouvir alguns casos que aconteceram em diversas oportunidades das quais eu tive chance de vivenciar. A primeira delas é um caso extremamente curioso que aconteceu comigo numa série de atividades atividades essas que envolveram a formação de negociadores patrocinados pela Federação de Agricultura do Estado do Paraná. Isso ocorreu em Curitiba. Tínhamos uma turma aí de cerca de 40 alunos, bastante intensos, diversos professores que sucediam na apresentação de aulas, e cabia a mim, entre algumas das disciplinas, a coordenação, principalmente a de apresentação dos trabalhos finais. Entre tantos participantes da turma, tínhamos uma aluna de comportamento discreto, poucas intervenções, não se ouvia praticamente a sua voz, fazia anotações, mas nunca, digamos assim, se caracterizou por uma atuação brilhante. E, ao final do programa, todos foram, então, informados sobre a necessidade de apresentar um trabalho final que versasse sobre o tema, que era a atuação do desenvolvimento de negociadores junto ao movimento sindical patronal. Esse era o tema da nossa conversa. E, ao receber os trabalhos para correção, percebi que o trabalho desta participante era extremamente rico. Um trabalho, olha, digno de uma dissertação de mestrado, feito com um apuro extraordinário, um português muito bem desenvolvido e que efetivamente, por seu conteúdo, atendia às nossas necessidades. Mas alguma coisa acendeu um alerta amarelo. Ela nunca teve essa participação, não era digamos, um personagem que contribuía nas reuniões, nas discussões, e mesmo nas discussões em grupo, a sua atuação era muito reduzida, muito calada, sempre observadora. Eu resolvi, então, pesquisar o material que ela me encaminhou. Como nós dispomos de uma série de recursos que nos permitem identificar a origem do trabalho, depois de uma certa pesquisa, eu identifiquei. Ela simplesmente havia copiado a dissertação de mestrado feita por um profissional de origem portuguesa na Universidade de Coimbra. E, comparando os dois trabalhos, tive a oportunidade de verificar que o trabalho dela era cópia literal do trabalho deste profissional, que eu não conhecia. E era um professor lá, um aluno da pós-graduação em Coimbra, e que tratava também das relações sindicais. O que mais me chamou a atenção é que o trabalho desenvolvido por esse profissional estava escrito em português de Portugal.
realmente com todas aquelas expressões que não fazem parte da língua portuguesa no Brasil. Resolvi, então, em respeito à aluna, que era uma profissional do sistema sindical patronal do estado do Paraná, não me convinha expô-la. Então, conversando, chamei-a para conversar depois de uma das nossas aulas e eu inquiri sobre a sua história. Descobri que o seu trabalho é um trabalho bem feito, mas é cópia literal. Um trabalho, indiquei o nome, eu tinha a cópia, inclusive, do trabalho do autor, e eu queria que você me explicasse o que aconteceu. Mas olha, professor, na verdade, eu vou confessar, eu copiei o trabalho dele. Copiei o trabalho dele. A única coisa que eu fiz, na realidade, o senhor deve ter percebido, é que o trabalho foi todo ele elaborado na língua portuguesa de Portugal. Eu tive, então, o cuidado de fazer uma espécie de tradução do texto para a língua portuguesa brasileira. Eu disse, olha, queria dizer a você que eu tomei uma decisão, depois dessa sua confissão, eu tomei uma decisão com relação ao seu trabalho. Com relação à qualidade do texto, e mais ainda, a qualidade da tradução, realmente impressionante. Não há um único erro, não há um único deslize em relação à língua portuguesa praticada no Brasil. Eu lhe atribuiria uma nota 10. Que bom, professor. Mas, considerando que você copiou literalmente o trabalho do outro profissional, sem sequer fazer uma única referência, eu tenho que lhe dar 0. Portanto, a sua média final é 5. Vamos ter que reprová-lo. E assim foi. Então, esse é um dos casos que fez parte da minha realidade profissional. Um outro caso, que de uma certa maneira também marcou, foi um dos primeiros trabalhos que eu desenvolvi. Eu prestava consultoria na Confederação Nacional da Indústria, na Divisão de Relações de Trabalho, uma equipe de excelentes profissionais, e onde praticamente eu iniciei meu trabalho como consultor, de muito apoio, profissionais de excelente qualidade. E, entre outras coisas, além de prestar serviços como consultor, eu ministrava aulas para os profissionais da CNI e também dava aula, na época, na Universidade Cândido Mendes. Eu dava uma aula sobre relações do trabalho. Inclusive, eu ministrava uma disciplina em conjunto com o presidente do Sindicato dos Bancários, uma convivência muito interessante na ocasião. E vários trabalhos meus eram publicados, havia um boletim emitido pela Divisão de Relações do Trabalho, que era distribuído em todo o Brasil, com textos de minha autoria. E, como sempre acontece nos cursos de pós-graduação, e esse na Cândido Mendes era um curso de pós-graduação, eu encomendei um tema para os alunos, que poderiam fazer, inclusive, em grupo, não haveria problema algum. Entre os meus alunos neste curso de pós-graduação, havia um grupo de 4 profissionais que trabalhavam comigo dentro da Confederação Nacional da Indústria, na Divisão de Relações de Trabalho. E ao receber o material para correção, qual não foi a minha surpresa verificar que o trabalho que os 4 me apresentaram é um trabalho meu, que eu havia publicado no boletim há uns 4 ou 5 anos antes, bem significativo de anos. Não quis, sem dúvida nenhuma, expô-los durante o trabalho da faculdade e atribuí ao trabalho uma nota 6, que ainda não dava direito à aprovação. Eles seriam obrigados a fazer um trabalho de reforço. E voltei, continuei fazendo meu trabalho de consultoria, e um dia os 4 pediram para que eu tivesse uma reunião com eles. Ficamos depois do expediente, nesse dia não havia aulas. Eu disse, ok, estou à disposição de vocês. Não, na realidade, por que você deu só 6 na nota? Eles provavelmente não confiavam na minha memória, né, porque o trabalho havia sido escrito muitos anos antes. Eu disse, olha, eu descobri que aquele trabalho nada mais era do que um texto de minha autoria, publicado no boletim. Eu, por acaso, havia, na época que eu fiz a pesquisa,
consegui no exemplar do boletim, mostrei para isso aqui. Esse foi o trabalho que eu fiz, e que vocês publicaram na íntegra como sendo um trabalho de vocês. E um deles, então, me questiona, dizendo, mas se era um trabalho seu, por que você deu uma nota tão baixa? E eu disse, porque foi o trabalho que eu menos gostei em toda a minha vida profissional. Ficaram tanto quanto decepcionados, mas, efetivamente, tiveram que fazer um novo trabalho que não fosse. Poderiam ter feito alguma coisa com base no meu trabalho, desde que desse as referências. Mas, como sempre, esqueceram das referências. Então, esse foi o segundo caso. Terceiro caso foi um caso ocorrido na Fundação Getúlio Vargas, onde eu dei aulas como professor convidado durante 30 anos na pós-graduação. Minhas aulas estavam sempre ligadas às áreas de negociação e gestão de pessoas. E tínhamos na mesma turma um casal, marido e mulher, que frequentava a turma. Ele, um profissional, um advogado, e ela, uma executiva de altíssimo nível de uma empresa multinacional. E, como sempre, ao final da disciplina, eles eram obrigados a apresentar um trabalho escrito. E qual não foi a minha surpresa? Descobri dois trabalhos rigorosamente iguais, o da mulher e o do marido. Eu resolvi conversar com ambos, mas individualmente, sem que um estivesse na presença do outro, para evitar algum problema matrimonial. E ao questionar o marido, disse, olha, encontrei dois trabalhos, seu e de sua esposa, de excelente qualidade. Mas uma coisa me chamou a atenção, são rigorosamente iguais. E eu gostaria de saber se você conseguiria me explicar o que aconteceu. Ele disse, professor, eu queria que o senhor perdoasse, mas eu sou muito ocupado, a minha função como advogado não me dá muito tempo, dificuldade para apresentar alguma coisa original. E como eu vi que o tempo ia passando, eu dizia para ele, olha, isso que você está me dizendo explica, mas não justifica. Bom, vou ser sincero, professor. Eu copiei literalmente o trabalho da minha mulher. Mas eu queria que ela não ficasse sabendo disso, porque ela não tomou conhecimento. Eu disse, ok. Então, ficamos combinados. O trabalho é de excelente qualidade, sua esposa vai receber uma nota 10. E o senhor vai receber um 0. Vai ter que apresentar um trabalho complementar. Senão, será reprovado na disciplina. E foi o que assim fez. Pelo menos, resolvemos o problema e mantivemos intacta a relação matrimonial entre os dois alunos. Outro caso que eu trago para a nossa conversa foi também num programa de pós-graduação, que eram exatamente decorrentes das aulas que eu ministrava na Fundação Getúlio Vargas, e eu tive a oportunidade de participar de um programa. Esse programa não foi um programa de pós-graduação, que era um programa mais longo, era um programa de 30 ou 40 horas do programa de extensão. Mas, de qualquer forma, teria que ser apresentado um trabalho. E numa aula de 30 ou 40 horas de aula, você consegue conviver melhor, consegue conhecer melhor os alunos, como aconteceu naquele primeiro caso da federação, da aluna que copiou o texto da Universidade de Coimbra. E eu conhecia razoavelmente os alunos, tinha contato com eles participavam de discussões, e eu sempre presente, esse curso de extensão, como eu era coordenador, além de dar todas as aulas, quando eu, por acaso, cedia a aula para um outro professor, eu estava presente, coordenando, observando. E recebi diversos trabalhos, e de um deles, de um profissional até respeitado, mas cujo texto não dizia coisa alguma com relação ao padrão dele. Sequer o texto reproduzia o pensamento dele, que ele deixava muito claro nas discussões de sala de aula. Chamei o aluno para uma conversa e disse, olha, li seu trabalho, vou ser sincero a você, fiquei decepcionado. O trabalho, embora atenda de uma maneira bem frágil às demandas do tema, o trabalho não foi escrito por você. Aquele trabalho não é seu.
aquele linguajar não é seu. Algumas expressões usadas ali, eu, nesses 6 meses de convivência, jamais ouvi você mencionar alguma delas. Eu me sinto extremamente desconfortável em dar uma nota num trabalho que eu, vou ser sincero, tenho quase certeza de que não é seu. O que você pode me dizer? Ele titubeou, tal, pediu para pensar um pouco, deixei ele. Eu fiz esse questionamento a ele no início de uma aula. Ele pediu para pensar até o final da aula e eu já senti, né, que a coisa ia ficar meio esquentada. No final da aula ele me procurou e disse: professor, vou ser sincero com o senhor. Eu não tive tempo, tive problemas, e eu contratei, então, vi aí um classificado em que o cidadão se oferecia para escrever teses, dissertações, trabalhos de universidade, e eu o contratei. Dei a ele o tema e ele fez o trabalho. O senhor não gostou? Não, não gostei. Não gostei porque o trabalho é incipiente e, além de tudo, não é a sua linguagem. Uma linguagem muito pobre. É visível que foi feito por alguém que não você. Então, para que eu não vou lhe dar nota? Não vou lhe dar nota. Eu vou pedir para você que refaça o trabalho. Eu lhe dou até um prazo maior. Mas, por favor, me apresente um trabalho. E ele me apresentou um trabalho que não era um trabalho de grande qualidade, mas que valeu a ele uma nota de aprovação. E esse caso foi para o meu arquivo de coisas bizarras nessa vida acadêmica. O outro assunto aconteceu em sala de aula, com turmas, se não me engano, de negociação. Aí foi uma turma de negociação, em que efetivamente eu fazia jogos, trabalhos, e alguns até presenciais, que os alunos teriam que encaminhar para mim e eu fazer uma correção. E numa das turmas, e geralmente as turmas de pós-graduação apresentavam uma característica muito grande. Havia sempre uma permanente disputa entre o aluno e o professor, né? Sempre que, em função de disciplina, de regras, embora tivéssemos avaliações favoráveis, nem sempre as relações entre alunos e professor ficavam em céu de brigadeiro. E essa turma era uma turma difícil, extremamente difícil, como eram, em geral, as turmas voltadas para o marketing. Eu confesso a vocês que as turmas de gestão de pessoas, as turmas de gestão médica, as turmas de TI eram turmas mais maleáveis na convivência. Mas essa turma, me lembro, era uma turma difícil. E eu recebi trabalhos, 2 grupos, e percebi que algumas questões, era um trabalho baseado em diversas questões que eu fazia, não era um texto corrido. Eu percebi que as respostas dadas por 2 grupos eram rigorosamente iguais. Até aí, tudo bem. Pode ser que a fonte tenha sido semelhante. Mas aí eu comecei a perceber que os erros de português também eram iguais. Que os erros de concordância eram rigorosamente os mesmos. Só faltava terem mantido as mesmas assinaturas. Chamei os 2 grupos, coloquei só os 2 grupos, depois da aula, evidentemente, e coloquei o fato. Era um grupo pequeno, de 4 pessoas cada um. Só. Aconteceu que os trabalhos são rigorosamente iguais. Ah, mas professor, nós usamos as mesmas fontes. Concordo. Mas, a não ser que a fonte não seja de boa qualidade, os erros são os mesmos. As colocações são rigorosamente as mesmas. E até alguns conceitos discutíveis são colocados da mesma forma. E a turma, então, percebeu que não tinha chance de continuar, porque se eu não conseguir resolver, eu teria que levar esse assunto para a coordenação. E daí poderia chegar, inclusive, à direção da instituição, e os resultados não seriam muito favoráveis aos alunos. Os alunos, sem dúvida nenhuma, então, confesso que me lembro, lembro-me que eles confessaram ter efetivamente cometido erro, mas fariam de novo. Mas esses alunos não deixaram barato. Confesso a vocês que na hora da avaliação final, eles, confesso, não foram muito favoráveis a mim, descascaram. Mas como o assunto já tinha sido, eu ainda assim havia levado o assunto para a coordenação, percebeu-se que aquela avaliação que fizeram do professor foi só uma pequena retaliação.
Ah, o caso que eu vou relatar em seguida é um caso que aconteceu comigo como observador. E eu tinha um grande amigo, psicólogo, na época recém pós-graduado, e que recebeu um convite por uma instituição do Rio de Janeiro, uma grande instituição, de fazer um trabalho com base no pensamento de Emílio Mirrey Lopes. E esse trabalho tinha uma única. O texto do trabalho era uma única palavra em espanhol. Não me lembro agora da palavra. Passou quase 30 anos. E esse meu colega, muito vaidoso, muito cuidadoso, não falava espanhol. Não falava espanhol. Mas confiou no taco. Traduziu a palavra tema, fez o trabalho. E esse trabalho ia ser apresentado numa uma espécie de um ciclo de palestras que a instituição patrocinava na ocasião. Eu fui junto. Foi um belo trabalho, sem dúvida nenhuma, um belo trabalho. E quando ele foi chamado, apresentou o trabalho, a apresentação deve ter durado uns 25 a 30 minutos, não mais do que isso. Quando acabou, percebemos que a manifestação da turma não foi uma manifestação muito calorosa. Algumas palmas, muito silêncio, alguns comentários. Como não estava previsto que os palestrantes abririam para debate, encerrou-se tudo ali, e quando terminou o evento, ele reuniu-se com o coordenador, que era um professor da instituição, e eu estava junto. Em determinado momento, ele perguntou para o coordenador: o trabalho não foi de qualidade? Eu percebi que a reação foi uma reação um pouco estranha, todos muito silenciosos, e eu fiquei em dúvida. O que houve? Alguma coisa? Olha, foi o melhor trabalho. O que eu vou fazer agora é uma pequena digressão. Eu vou fazer uma pequena observação, uma gozação do diálogo entre ele e o professor, para que a gente não possa identificar a origem e não prejudique os dois profissionais, todos de excelente qualidade. Eu diria a você que esse trabalho é um excelente, talvez o melhor trabalho que eu li, ouvi e percebi na minha vida de acadêmica, cujo tema era o tema que você considerou, alienação. Sabe? Qual é o problema? O problema é simples. É que, na realidade, a palavra que é texto, digamos assim, é o guia do texto, é um tema direto do que você teria que apresentar. Não, a tradução não é alienação. Eu diria que o tema real, e aí agora eu vou fazer uma gozação, é a vida sexual das baratas no inverno da Patagônia. Ou seja, não fosse pela tradução inadequada, o trabalho seria maravilhoso. Esse meu amigo passou um bom tempo para que ele efetivamente se recuperasse do susto. E eu confesso a vocês que hoje é um profissional respeitadíssimo, profissional que eu admiro extraordinariamente, mas que, na realidade, ficou chocado. E uma das coisas que ele provavelmente aprendeu, como eu aprendi, se eu não domino o idioma, ou eu não aceito o trabalho, ou eu efetivamente vou me cercar de quem possa me dar a devida sustentação. Então, esse foi um caso que marcou a nossa atuação na área profissional. A questão seguinte que eu trago aqui para conversar com vocês é que um dia, lendo os trabalhos de um profissional localizado em Minas Gerais, que eu não conheço pessoalmente, não conhecia, percebi que os textos eram muito familiares. Entrei no seu site e descobri. Ele tinha o vigoroso hábito de distribuir, né, gravar, né, ou apresentar textos que fossem como se fossem seus, de diversos professores. E ele tinha uma predileção pelos professores da Fundação Getúlio Vargas.
Então, tinha trabalhos meus, tinha trabalho de outros profissionais que eu conhecia, por conviver com eles. Avisei aos professores, fizemos o contato com ele. Eu me lembro que a reação dele foi muito curiosa. Não, tudo bem, é só vocês dizerem quais são os textos que vocês não querem que eu mando retirar. E nós dissemos a ele o seguinte: não é quais são os textos, são todos. São todos. Nós vamos dar uma chance a você. Você retira todos os textos e faça novos, sem sequer usar o nosso como referência. Nós não queremos isso. Nós não permitimos. Se você fizer isso, nós vamos encontrar um jeito de processá-lo. Até então, de vez em quando eu entro no site dele, não vejo nenhuma possibilidade de reincidência dos fatos. O outro fato também muito curioso envolveu a mim e o superintendente de recursos humanos da Casa da Moeda do Brasil. Trabalhamos juntos durante um certo período. E uma determinada ocasião, fomos convidados, eu e ele, para fazer uma palestra para funcionários do Sistema S. Ficou combinado entre nós dois que ele falaria de gestão estratégica de pessoas, que era o tema geral digamos assim, da área de RH da Casa Moeda, e eu me dedicaria à minha especialidade, que era uma política de remuneração e benefício. Como eu era subordinado a ele, eu preparei meu trabalho. Na época, nós não tínhamos ainda PowerPoint, não era isso usado. E nós, então, fizemos transparências. Eu mandei as transparências para ele, 3 ou 4 dias antes. Mandei o texto de apoio, pedi que ele lesse o material. E ele ligou para mim dizendo: olha, aproveita, tá ótimo, excelente. Vou levar comigo, te entrego lá na palestra, sem problema nenhum. Ficamos juntos. E no dia da palestra nos apresentamos. E eu não tive a oportunidade de ler o material dele. Aliás, ele não disponibilizou, diga-se de passagem. E aí, o que aconteceu? Estava anunciado aquela toda a apresentação, chamados ao palco para apresentar os trabalhos. Ele, evidentemente, até pela hierarquia, foi convidado a fazer a palestra em primeiro lugar. Qual não foi a minha surpresa quando ele apresenta o meu trabalho? Apresentou as minhas transparências e a nossa equipe que estava presente ficou pasma, porque todos sabiam que aquele trabalho era o meu. E terminado o trabalho, pequeno intervalo para o café, ele, mil desculpas, Bittencourt, deu um branco na minha cabeça. Eu esqueci o meu trabalho em casa. Como eu sabia que tinha o seu, eu li o seu, apresentei o seu. Só tipo. Isso significa que a partir de agora eu vou ter que me virar. E eu, então, voltei do café, ficou entre nós. Ficou estranho para os organizadores que o superintendente falasse de remuneração. E eu avisei, então, que eu faria apresentação sobre gestão estratégica. Eles consideraram meio estranho. Depois ele confessou, o coordenador confessou que achou um pouco estranho que o superintendente apresentasse remuneração e eu, como subordinado, assessor dele, apresentasse gestão estratégica. Mas como ambos éramos especialistas, ficou tudo por isso mesmo. Eu apresentei de improviso, já que eu conhecia o tema razoavelmente, mas, evidentemente, foi algo que me assustou bastante. Até porque a plateia para a qual nós estávamos nos apresentando tinha lá cerca de 200 ou 300 profissionais do Sistema S. Não era pouca coisa. Entre esses casos bizarros que nós encontramos no nosso dia a dia, não era comum, mas era um fato que nós tínhamos conhecimento que determinados alunos, para fazer uma pegadinha para os professores, colocavam no meio dos seus trabalhos alguma coisa fora do comum, fora do contexto, absurda, porque se por acaso o trabalho fosse analisado e aquele, às vezes era um parágrafo, 2, absolutamente fora do princípio, não fosse mencionado, os alunos tinham a certeza que o professor não tinha lido o trabalho.
Eu já sabia dessa história e eu tinha o hábito de ler os trabalhos. Realmente eu era extremamente caxias nesse aspecto. Nunca me permiti corrigir um trabalho sem ler o trabalho até o final, mesmo que isso de vez em quando significasse cansaço total. E ao ler o trabalho de uma aluna, eis que surge lá no meio do caminho um texto cujo conteúdo era algo semelhante ao que eu vou dizer agora. Esse texto agora não tem nada a ver com o que eu escrevi. É só para verificar se o professor está lendo tudo mesmo como os professores prometem, ou se ele está enrolando e vai me dar nota só pelo cabeçalho. Li o trabalho, dei uma nota de reprovação, tá? Para que ela tivesse que fazer de novo. Só que nesse caso eu avisei a turma. Recebi aqui o trabalho da aluna tal, que no meio do seu trabalho ele fez uma observação. Vou ler para vocês. Li, até porque servia de exemplo para outro. A menina ficou desesperada. Você é reprovado? Disse, não, porque você tem a chance de fazer um trabalho complementar. Eu posso aprová-lo, mas é para que você não faça mais isso. Não corra mais esses riscos. Esse era um dos preços que a gente pagava por algumas coisas que aconteciam na relação entre professores e alunos. Esses dois outros assuntos que eu trago aqui para fechar a nossa conversa, numa delas, nós tínhamos uma turma de marketing com um coordenador difícil, meu amigo pessoal, mas não precisa disso. E essa turma tinha uma coordenadora, uma espécie de fiscal da turma, era representante da turma. E ela atuava como coaching. Na época, quando isso foi uma ocasião em que o coaching estava sendo, digamos, lançado, né, como novidade. Hoje já é algo bastante mastigado. Mas na ocasião, era algo que estava sendo lançado. E ela apresentava, e eu, quando, em determinado momento, um dos alunos, eu não sabia que ela era coach, eu não tinha essa ideia, não tinha sido avisado aí. Um dos alunos fez uma pergunta: professor, qual é a sua opinião sobre a profissão de coaching? E eu disse o que pensava na época. Olha, não é a minha opinião, mas é do Instituto Brasileiro de Coaching. Coaching não é uma profissão. Coaching é uma função respeitada, necessário. Qualquer exercente da função de líder precisa exercer o coaching para que a sua liderança fique completa, mas não deve ser considerado uma profissão. Isso é os próprios dirigentes da associação consideram isso uma aberração. E era na realidade. Eu diria que até hoje ainda há uma discussão sobre coaching pode ser entendido como uma profissão. Terminada a aula, tudo tranquilo, a aluna veio no intervalo. Disse, professor, eu senti-me ofendida com a sua observação. Mas por quê? Porque eu sou profissional de coaching. Ok. Eu não critiquei a pessoa. Não, o senhor disse que coaching não é uma profissão. Realmente, coaching não é uma profissão. É uma função que você deve exercer com eficácia, mas não é uma profissão. E não sou eu quem diz, é a associação. Aí conversamos, eu queria só dizer que eu fiquei magoada. Desculpe, não era a intenção. Qual não é a minha surpresa? 2 dias depois, eu recebo em minha casa um documento, um e-mail do coordenador da disciplina, dizendo que a aluna havia feito uma representação contra mim junto à instituição, dizendo que eu a havia humilhado. Expliquei o que havia, expliquei ao meu coordenador, ao superior do coordenador, que aceitaram a minha bandeira. Eu simplesmente fiz uma observação. Inclusive, a pergunta foi feita para um outro aluno. Eu sequer sabia que era aluno. E eu não fiz uma crítica ao coaching. Eu fiz uma crítica à profissão, que não é. Tá aí, é só ver os documentos, eu comprovei. E ficou comprovado que eu realmente não tinha feito nenhuma referência negativa à atuação dela. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que isso mexeu com os brilhos do coordenador, que não gostou disso e me fez uma advertência: cuidado, você vai ver o que vai acontecer. Ela é a representante de turma, ela vai acabar com a sua avaliação. Bom, sem problema nenhum. Uma semana, geralmente uma semana ou 2 depois, chegou a avaliação.
E qual não foi a nossa surpresa, minha, do coordenador, que a minha avaliação só não foi 10, dada pelos alunos, porque ela me deu um 0, coisa assim. O assunto morreu ali, ela continuou no curso, eu saí, eu dei a disciplina e vim embora. Mas é um fato que, efetivamente, mostra que, mesmo que você tenha razão, há determinadas situações que, efetivamente, podem gerar esse tipo de problema. E o último caso que eu trago aqui para mostrar para vocês não foi, efetivamente, cópia de trabalho, mas um episódio que, na época, me chateou muito. Na época, nós não tínhamos PowerPoints. Na realidade, que você usava disquetes, gravando as aulas, apresentava a aula no disquete, e eu tinha lá o meu disquete com todo o meu arquivo sobre o assunto. E, em determinado instante, a representante na unidade onde nós estávamos dando aula, uma unidade localizada no estado de Minas Gerais, perguntou se ela poderia copiar o arquivo da aula do meu disquete para que ela pudesse distribuir entre os alunos. Na época, não havia a institucionalização do material didático. O professor eles recebiam a apostila, mas o material didático, o professor era corresponsável na distribuição. E eu toquei, cedi o meu disquete, que tinha todos os meus arquivos, e tudo bem, passaram. Foi as aulas eram quinzenais. Então passou-se de uma quinzena para outra. Na quinzena seguinte, ela me devolveu o disquete, tranquilo. E quando ela estava, em algum momento eu precisei ir até a sua sala, me chamou a atenção um volume significativo era um volume já encadernado. Eu percebi na capa do volume gestão de pessoas, material didático. E eu achei aquilo estranho. E conversando com a aluna, eu olhei aquilo, ela não fez nenhuma menção. Eu então resolvi, em algum momento, questionar. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Eu estou vendo aqui esse volume inteiro. Mas era um negócio, devia ter uns quase 10 centímetros de folha. Esse material tem alguma coisa a ver com a minha disciplina? Eu percebi que ela ficou de uma cor meio entre branco e azulado, assustada. Não tem nada a ver. Eu posso dar uma olhada no material? Não, o material é meu. Gestão de pessoas é meu também. Eu gostaria, de repente, alguma coisa que nós possamos trocar. E qual não foi a minha surpresa verificar que ela copiou todo o meu disquete. Eu tinha nas mãos todo o meu material didático. Eu disse, olha, isso aí é apropriação inadequada de material. Se eu levar isso para a instituição, você, sem dúvida nenhuma, será responsabilizada. Mas não, o senhor pode... Olha, o que você disser, eu vou ter que acreditar. Eu posso até puni-la, denunciar você, mas isso aí é uma cópia. Cópias existe uma aqui, outra ali, outra acolá. Você pode ter esse material. Eu posso sugerir a você que faça bom uso desse material. Lamento, saio daqui decepcionado, mas, sem dúvida nenhuma, esse material, espero que um dia ele favoreça. Então, como vocês veem, as coisas acontecem na vida de um professor, de um consultor, que nem sempre a gente tem controle. Os casos acontecem na mais variada. Eu encerraria essa nossa conversa com um episódio que aconteceu comigo na Casa da Moeda do Brasil, onde eu me retirei, depois de um certo tempo, depois de um pequeno intervalo. Um dia eu vou contar essa história aqui no podcast, com o superintendente, e ele fez uma avaliação negativa, porque ele não gostava da minha influência. Eu, na época, escrevi uma carta para o presidente da Casa da Moeda, eu tinha acesso a ele, uma carta feroz, uma carta extremamente agressiva. E um grande amigo meu que trabalhava comigo, era o
psicólogo da equipe. Eu o chamei, eu estava até no restaurante, trabalhando escondido no restaurante da empresa, mostrei para ele a carta, manuscrita. Na época não havia essa profusão de laptops e ele leu a carta, pegou a carta, dobrou, um pedacinho pequenininho, botou no bolso e disse: essa foi uma das cartas mais contundentes que eu já li. Forte, objetiva. O impacto dessa carta, sem dúvida nenhuma, vai mexer com muita coisa. Mas essa não é a carta que você deveria escrever. Essa é a carta que você gostaria de escrever. Você vai sentar agora e fazer uma carta para o presidente com o que você precisa e quer. O que deve ser escrita. Não o que você quer, mas o que deve ser escrito. Muito a contragosto, mas eu respeitava muito, era muito amigo. Fiz uma outra carta. Essa carta realmente mandei entregar. Foi entregue à secretária dele, que era minha amiga, e facilitou a chegada da carta ao presidente. E depois disso tive uma conversa com o presidente, ele reconheceu que houve erros, mas disse: eu não posso trazer você de volta, porque isso aqui vai ferir o estatuto, eu não quero me voltar. O senhor está me dizendo já é suficiente. Partimos, tal. O assunto ficou abafado. 3 meses depois, esse superintendente sofreu um acidente numa estrada entre o Rio e Bahia e veio a falecer. Eu garanto que não roguei praga, não. Mas, sem dúvida nenhuma, foi alguma coisa que marcou, uma das coisas que marcaram a minha vida. Bom, essa troca essa, digamos assim, transmissão de confidências são vários outros. Provavelmente teremos a oportunidade de conversar em outras oportunidades sobre o que efetivamente acontece nessa relação entre discentes e docentes, sejam eles quais forem os seus papéis e participações. Ok? Muito obrigado a vocês pela atenção. Não se esqueçam de acessar o YouTube, Spotify, deixando suas considerações. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.